Fala galera, voltei! Já começando com esse resumo muito louco que vai rolar agora. Isso porque finalmente estamos entrando em um dos arcos gigantes de Toaru. O que eu tô falando com arcos gigantes é aqueles arcos complicados e lindos que Toaru faz, mas que por algum motivo o anime adorava estragar, deixando eles extremamente curtos. Também vai ser diferente dos arcos que aconteceram até aqui, porque o arco do Havaí e o Cidade Bagagem, cada um deles só era um volume. Mas os arcos gigantes como esse do festival e outros que poderemos falar do Battle Royale também, passam de um volume só. E por isso eles são grandes, complicados e lindos. E por isso mesmo, vamos tentar não perder tempo, afinal o negócio já é longo, se eu ficar prolongando mais a gente não acaba nunca. A coisa toda se inicia com uma bela visão da cidade academia. Víamos uma visão do alto, mostrando os prédios daquela cidade enorme. Íamos se aproximando pouco a pouco. Dava para se escutar grande animosidade entre os alunos daquela cidade, porque um festival estava prestes a começar. No entanto, como ainda faltava alguns dias para o início do festival, ainda estávamos no período de preparação para tudo. Já dava para se ver várias barracas sendo montadas ao passar das estradas. Além disso, todas as escolas estavam preparando cada sala algo diferente para o festival. Diferente do festival esportivo Daihazei que havia acontecido nesse ano, esse festival era focado nos alunos. O Daihazei é um festival focado em pessoas de fora, como se estivesse tentando vender a cidade academia para as pessoas, fazendo com que elas quisessem enviar seus filhos para lá, e também chamando a atenção de pessoas que queriam fazer negócios com a cidade academia. No entanto, o festival Ishiranã é realmente focado nos alunos, é algo para eles comemorarem, é algo focado na diversão deles. Era um lugar perfeito para alguns alunos que estavam passando do fundamental escolherem a escola que iriam frequentar o ensino médio, os do ensino médio uma faculdade e assim por diante. Enquanto passeavam pelas escolas, eles procuravam lugares para se divertir e coisas assim. Por isso, todas as escolas se esforçavam muito em fazer lugares que todos gostariam de estar. Sabendo que eles veriam coisas tão divertidas durante esse festival, não existia um aluno sequer que não ficasse extremamente feliz e com um grande sorriso no rosto enquanto andava por aí. Agora víamos pela visão de alguém que estava em cima de alguma coisa muito alta, olhando para um parque. Essa animação, esse cheiro de diversão, é isso que mais aumenta a coragem dos adolescentes nessa época do ano. Será que eu também vou ter umas lutas frenéticas? Se eu tiver, é bom que eles venham com coragem. O garoto misterioso de cabelos espetados, com uma faixa branca na cabeça, uma roupa branca usada como capa e uma roupa vermelha que estava vestindo por baixo, deu um salto enorme de cima de um grande catavento eólico em direção ao parque, como se estivesse visando algo. No entanto, a história não vai focar agora nesse garoto, por isso espere mais um pouco antes dele ser introduzido. Por causa do salto daquele garoto misterioso, o chão abaixo começou a tremer um pouco. Em outros lugares, normalmente as pessoas pensariam que aquilo havia sido um pequeno terremoto, mas aquela era a cidade academia, com vários adolescentes com poderes especiais. Por isso, coisas assim não eram tão difíceis de acontecer, então ninguém se surpreendeu com esse pequeno tremor. Só uma pessoa que acabou ficando um pouco assustada, com medo do que aquilo poderia causar. Afinal, ela estava passando por uma situação muito complexa. Ela tinha medo que um pequeno deslize poderia causar uma grande consequência muito dolorida para si. Essa pessoa era uma pequena garota que estava em cima de uma mesa metálica. A mesa tinha uma lâmpada apontada para o seu rosto, estava focando nela. Ela sentiu o frio da mesa abaixo e ficava assustada e com medo daquelas pessoas ao seu redor. Aquelas pessoas vestiam jalecos brancos. Estavam usando um tipo de máscara em sua boca enquanto olhavam para ela. A pequena garota tremia, ficava assustada e sabia que o próximo passo do que estava por vir iria doer muito. Mesmo assim, ela sabia que mesmo que pedisse socorro, ninguém viria ajudar. Não adianta nada chorar agora, muito menos tentar fugir. Só aceite as coisas que terminaremos mais rápido. Aquele homem vestido daquela roupa branca e olhando para a garotinha em cima da mesa metálica falou isso sem nenhuma comoção, com o rosto da garotinha querendo chorar. De repente ele começou a se aproximar da garota com uma grande agulha em sua mão. Ele estava chegando cada vez mais perto dela e ela já estava chorando só de imaginar a dor que iria sentir. A pequena garota, enquanto queria chorar, ficava falando: não, ajuda! Mas nada podia ser feito. Aquele homem acabou de dar a injeção nela.
Exatamente como ela esperava, a primeira sensação foi de uma dor horrível e ela começou a chorar dentro da sala. Do lado de fora, um garoto com cabelos amarelos estava olhando para uma revista. Ele logo escutou aquele choro da garota dentro da sala e começou a falar com a garota ao lado dele. Sinceramente, é bem estranho. Você percebeu? Hoje em dia, dentista é uma das poucas funções onde você pode simplesmente fazer uma garotinha chorar e ainda assim ser famoso como um herói. Taketsubo olha pra ele, mas isso é falar as coisas muito fora do contexto. Bom, eu só não estou mentindo, disse Chiagi enquanto ri conversando com ela, tentando mudar de assunto para não ficar prestando atenção no choro de Frêmia que estava dentro da sala do dentista. Acontece que Chiagi e Taketsubo foram levar Frêmia para o dentista, que estava com um problema no dente por suas próprias escolhas. Afinal, toda noite ela ia pegar um pouco de chocolate para beber antes de dormir. Mesmo escutando os conselhos de Chiagi que ela deveria simplesmente escovar os dentes depois de fazer tudo isso, ela simplesmente tomava o chocolate e ia direto para a cama. Mas por sorte, a pequena garotinha ainda tinha com seus dentes de leite, por isso não era algo que realmente preocupasse naquele ponto. Taketsubo olha para Chiagi e fala: então, da onde a gente vai depois daqui? Chiagi fica envergonhado e sem jeito e fala: bom, da última vez foi eu que escolhi que a gente deveria ir para um cinema, então acho que tudo bem você escolher onde a gente deveria ter o encontro dessa vez. Taketsubo para por um tempo e começa a pensar, e ela fala: bom, tá faltando umas coisas lá em casa, acho que a gente poderia fazer umas compras. Um pouco decepcionado com a escolha de Taketsubo, ele olha pro lado e fica sem jeito, mas como ele já havia dito que faria o que ela pedisse, ele viu que não tinha escolha. Acontece que após todo o incidente de Chiagi acabar tendo que ir pro Havaí e se separar do tanto tempo de Taketsubo, ela escolheu que eles deveriam passar mais tempo juntos e por isso começaram a viver embaixo do mesmo teto. Chiagi estava dando uma pequena risada porque ele acabou de ver que o plano dele tinha saído como ele planejou. Ele fez as coisas parecer com um tipo de jogo de cada vez. Ele escolheu o local do primeiro encontro e agora a Taketsubo escolheu. Ou seja, na próxima ele vai escolher de novo e na próxima vez será no meio do festival. Enquanto Chiagi começava a planejar seu encontro perfeito no dia do festival, a garota pequena se aproximou dele e puxou o ombro dele. Chiagi olhou para ela ainda com a cara meio envergonhada de tudo que tinha imaginado e Frêmia olhando para ele falou: vamos para a barraquinha ali do lado, eu quero comer maçã do amor. Chiagi de boca aberta falou: depois de ter chorado tanto, você não aprendeu nada? Assim os três começam sua caminhada para fora do dentista, andando pelo meio das ruas cercada de barraquinhas. A visão é mudada para uma escola mais ao fundo do Distrito 7. Lá estava uma discussão muito séria acontecendo. Estavam conversando um assunto tão delicado que se qualquer outra pessoa se pronunciasse com um tópico novo, poderia rolar uma briga interminável. De um lado estava um grupo liderado por um jovem de cabelo amarelo com óculos, e do outro estava sendo liderado por um jovem de cabelos azuis com os olhos fechados. Eu já disse, a coisa mais normal de se ver nesses festivais é sala com garotinhas vestido maid fazendo comida. Então temos que inovar. Vamos fazer algo envolvendo roupas de banho e usar a piscina gigante que nós temos, que é uma das poucas coisas incríveis que a nossa escola tem. Você não entende nada. A verdadeira beleza está escondida nas coisas mais simples. As maids são perfeitas. Você é um louco, eu não vou nem levar sua opinião a sério, mas eu tenho certeza que o Kamiya vai me ajudar nessa discussão. Você está louco? Ele claramente prefere roupas de banho, não é, Tomodachi? Enquanto isso, um jovem que se mantinha neutro na discussão, um garoto de cabelos espetados com um olhar meio confuso enquanto encarava os dois, simplesmente falou: tá, vamos dizer que eu acabe concordando com um de vocês. Como droga vão convencer as garotas a participar disso? Não é óbvio? Usaremos nossa carta na manga. O poder dos números! Tem mais garoto do que garota nessa sala. Ou seja, se fizermos uma votação, nós facilmente ganharemos a disputa. E caso não aconteça, é só você conversar. Se você falar, com certeza todas elas vão aceitar, Tomodachi. E aí os dois falam ao mesmo tempo. Então, o que vai ser? O garoto espera um pouco antes de responder para então falar. Sinceramente, eu preferia que a gente vendesse takoyaki. Por motivos totalmente pessoais, o garoto preferia que eles fizessem a comida para que ele pudesse comer sem ter que pagar, e de preferência uma comida que ele gostasse de comer durante os festivais.
Mas assim como dito antes, um novo tópico poderia desencadear toda uma guerra naquela sala. E isso foi o que estava prestes a acontecer. Os dois dão um salto em cima dele, enquanto Aogami tentava morder Touma. Sumikado começava a chutá-lo. Touma ficava socando Aogami, que estava vindo direto em sua mão para mordê-lo, enquanto era chutado por Sumikado. De repente, uma quarta pessoa aparece e todos os garotos que estavam na sala assistindo aquela briga fogem enquanto podem. A nova pessoa simplesmente dá um cascudo nos 3 garotos e deixa o do meio quase inconsciente. Ai, mas pra que foi isso? Ah, tá tentando matar? Isso é maldade! Maldade? Olha só vocês! O do meio basicamente não participou nem um pouco dos preparativos até hoje e simplesmente apareceu do nada no meio do parque e quase ignorou a minha chamada para vir ajudar nos preparativos. O outro ficou o tempo todo falando sobre a irmãzinha e basicamente não ajudou em nada. Enquanto a Aogami misteriosamente pegou uma gripe bem no dia do trabalho braçal e só veio aparecer agora que só temos que fazer a decoração. Se deixaram pro último dia para vir ajudar, então façam o trabalho direito. A garota que havia acabado de dar um soco no meio da cabeça dos 3 garotos e começou a dar ordens como se fosse a líder do grupo era Fukiose, uma garota com bustos extremamente gigantes. Vendo que não havia maneira de escapar, os 3 começam a perguntar para ela como poderiam ajudar. A Aogami foi encarregado de pegar mais material para trazer para completar os preparativos e Tsumikado foi responsável de levar uma papelada para a administração da escola. Enquanto isso, a garota deu a Kamijou um tipo de carrinho de compras e falou para ele trazer tudo o que estava no papel com o dinheiro que ela iria dar. O que estava no papel era um monte de comida. Afinal, todos os outros alunos passaram dia e noite aqui trabalhando para completar todos os preparativos. Então, logicamente, precisavam de comida. Era normalmente ela quem iria comprar, mas ela também precisava ajudar nos preparativos. E agora que Kamijou apareceu, ela estava decidida a fazer ele trabalhar por todos esses dias que ele estava faltando. É bom você conseguir trazer toda essa comida e voltar antes que o tempo do almoço acabe. E eu prometo uma coisa, se você voltar com o papinho de que perdeu o dinheiro, eu vou te dar uma bela surra. Com medo daquelas palavras, Kamijou Touma sai correndo da sala com um carrinho de compras e o dinheiro segurado forte na mão em direção ao mercadinho para comprar os bentos de todo mundo. Enquanto corria pelo lado de fora e no direto para o mercadinho, Kamijou Touma começou a relembrar das coisas que tinham acontecido até aquele momento. Isso tudo é realmente bem diferente do que eu estava planejando fazer hoje. Afinal, não tinha como eu saber que estaria aqui hoje. Os últimos acontecimentos marcados na mente de Touma eram o seguinte: ele lembrava de ter enfrentado uma maga misteriosa, Marian Lingeneer. Ele lembra de ter vencido a batalha, mas ainda assim não conseguido salvar Kihara Kagun. Ele também lembra de uma maga misteriosa com um tapa-olho, simplesmente esmagando seu braço e o jogando na parede. Além disso, ele lembrava de um homem de cabelo amarelo junto à fiamma da direita, o levando para algum lugar. Mas além disso, ele só lembrava de ter acordado misteriosamente em um parque perto da escola e Fukiose Seiri arrastando ele para a escola para trabalhar. Eu até sei que magos antigamente conseguiram entrar na cidade academia durante a invasão, mas aqui não é tão simples de sair entrando. A cidade academia é extremamente vigiada. Como eles conseguiram trazer a mim do outro lado do mundo, que era a cidade bagagem, inconsciente, sem chamar a atenção, e simplesmente me deixaram largado em qualquer lugar? Tá que não é qualquer lugar, já que estava tão perto da minha escola, mas ainda assim, tudo isso não faz sentido. E aquele homem, quem era aquele homem? Ele começa a lembrar do homem de cabelo amarelo. Ele começa a pensar que talvez ele tivesse algum plano. Ele começa a pensar naquele homem e começa a vê-lo no meio do caminho. Ele começa a vê-lo no meio do caminho e fica confuso com o que estava acontecendo. Afinal, ele estava simplesmente olhando para ele. E o homem começa a falar: "Ah, parece que você acordou. Muito bem, já que já se recuperou totalmente, acho que é bom começarmos as explicações. Bom, me acompanhe, garoto. Eu vou explicar para você tudo que você está em dúvida atualmente.
eu vou explicar sobre o mistério que está fazendo sua vida se tornar uma confusão. Ou seja, falar sobre a Gremlin, seu líder misterioso, falar o objetivo dele e também falar sobre isso em seu braço direito, o poder que você usufruiu até hoje, mas era desconhecido. Agora me acompanhe, que eu vou levar até as verdades que você, de repente, o garoto simplesmente passa em alta velocidade por ele, como se estivesse ignorando a presença dele. Olérios, não entendendo muito bem o que havia acabado de acontecer, se vira e começa a gritar por ele. Pera aí, garoto, você não escutou o que eu disse? Escutei muito bem. Eu escutei que você vai começar uma conversa longa e muito demorada, mas se eu não entregar essa comida a tempo, eu tenho certeza que uma certa garota vai me matar. E por isso eu decidi que é melhor dar preferência para isso antes de ficar escutando mais conversa chata de mago. Olérios começa a correr na direção dele também. Pera aí, é um assunto sério. Pera aí. E o garoto não parava por nada. Assim a visão é trocada. Agora estávamos vendo um apartamento onde tinha um garoto de cabelo branco, meio magro e com aparência de albino. Ele estava do lado da janela lendo um livro, mas não conseguia simplesmente se concentrar, porque mesmo que de canto de olho ele conseguia perceber uma pequena garota fazendo confusão por todo lugar. Ele havia bloqueado as ondas sonoras que estavam indo em direção a ele, fazendo com que ele não escutasse nada dentro da sala. Mas ainda assim ele conseguia perceber que a garota estava tentando falar com ele também. Assim ele decide voltar a escutar. E quando volta, ele percebe que ela estava levando uma boas broncas de toda a confusão que havia feito dentro do apartamento. Yoshikawa vai na direção dele e fala: você não deveria ser o guardião dela? Então, enquanto respirava pesadamente, faça algo antes que ela quebre toda a casa. Quebrar a casa não é o objetivo de Misaka. Misaka só quer falar com todos o mais alto possível para avisar que o festival está para começar. Misaka está animada porque enquanto ela está aqui, as outras irmãs estão investigando os melhores lugares para visitar durante o festival. Elas estão olhando e analisando as melhores barracas onde terá os melhores preços e as melhores comidas. Sem dar muita bola, o garoto de cabelo branco vira a página. É isso, vai ficar ignorando a situação? O que você quer que eu faça? Ela só está animada para o festival. A garota continuava a girar e pular, imaginando o caminho que iria fazer durante o festival, planejando tudo com um monte de outras imotos que estavam investigando o local para ela. Enquanto isso, a Accelerator olhou pelo lado da janela e percebeu outra coisa. Havia outras crianças fazendo a mesma coisa que Last Order. Pelo jeito que elas estavam andando, pulando e se divertindo, elas estavam planejando o lugar que eles iriam durante o festival. Vendo a roupa delas, a Accelerator percebeu uma coisa. Normalmente as crianças fazem isso com outros colegas da escola. Eles se reúnem e se divertem juntos. Isso era o natural e o que as crianças deveriam fazer. Mas ele acaba olhando para Last Order e percebendo que ela foi privada disso. Yoshikawa percebe que ele mudou o olhar e fala: por que ficou irritado do nada? Accelerator pega o livro e aproxima mais do rosto e fala: não é nada, não chateia. E assim a visão é mudada novamente. Agora víamos em um aeroporto. Durante essas festividades era comum vários grupos de pessoas de diferentes partes do mundo entrarem dentro da cidade academia. Por isso o aeroporto estava lotado. Várias pessoas diferentes estavam indo e voltando. Só que um grupo específico chamava bastante atenção. Não dava para dizer que era realmente um grupo, afinal, a primeiro olhar parecia ser apenas duas pessoas, junto com algo misterioso. Não dava para saber exatamente o que era, apenas que era um cilindro preto, mas que por algum motivo se movia sozinho. Normalmente uma pessoa se assustaria com aquilo, mas dentro da cidade academia era comum ver vários robôs de limpeza com formato similar andando. Por isso, eles apenas imaginavam que era outro robô e ignoravam. Festival é um festival, caramba, já tô animado aqui! Não podemos esquecer da missão. Aquela voz meio desanimada desanimou até o garoto, que estava extremamente animado. Ele olha para a cara dela e percebe a situação em que ela se encontrava e rapidamente fez uma análise. Ela ainda está desanimada por causa da morte do Kagon. Bom, mas eu não posso fazer nada. Ele fala isso e começa a olhar para o outro lado, tentando evitar aquele assunto.
Mas a outra pessoa que estava junto a eles não gostou daquilo e simplesmente empurrou ele. A outra pessoa era justamente o cilindro. Aquele cilindro misterioso era Mjolnir, uma garota que há um tempo atrás foi transformada em um cilindro misterioso que cumpria o papel do martelo mágico do Deus do Trovão. Ei, Mjolnir, dá pra não ficar me empurrando? Eu já disse pra você, eu não posso fazer nada. Porque você, que é amiga dela, não tenta fazer algo. Eu não posso simplesmente resolver uma situação que eu não sei como resolver. Mas o cilindro dá outro empurrão no garoto. Ah, caramba, que chato, é por isso que eu queria vir sozinho. Bom, mas pelo menos dessa vez eu sou o líder da equipe, e por isso escutem o que eu digo. Vamos começar a invasão o quanto antes. Tá tudo bem. Thor olha pra ela novamente e ainda percebe que ela estava desanimada. Ainda vamos continuar nessa. Eu não quero ver aquela coisa da cidade de bagagem se repetindo. Não quero ter que ficar me deparando com vários corpos mutilados ou transfigurados. Eu não gosto desse tipo de coisa e você sabe disso, não é? Tá, tudo bem. Ela tá ficando pior ou só não mudou o aspecto? Ei, Marianti, quer ir comer alguma coisa? Tá tudo bem. Com esse terceiro tá tudo bem, ele simplesmente não se aguentou. Não foi pra isso que eu vim pra cá, não é nem um pouco divertido. Chega, eu vou resolver as coisas por conta própria. Dito isso, o garoto de cabelo amarelo simplesmente começa a correr por dentro do aeroporto. Mas quando ele chega na parte de baixo do aeroporto e finalmente sai de dentro, se deparando com a grande cidade academia, ele percebe uma coisa. Ele estava correndo em frente, sempre em frente, até perder o aeroporto de vista. Mas de repente ele tenta voltar pelo caminho que veio, mas parecia que o caminho havia mudado completamente. Ele olha em volta e percebe também que essa era a primeira vez que ele tinha vindo na cidade academia. Ele não tinha mapa e era Marian quem sabia exatamente onde o alvo estava. Ele havia se perdido. O grande deus do trovão, aquele que enfrentou vários feiticeiros e magos nível santo, havia sido completamente se perdido no meio da cidade. Olhando para baixo com a expressão desanimada, ele começa a andar e falar: Ai não, eu tô sozinho. Parecia que ele iria começar a chorar, percebendo que estava completamente perdido. Mas de repente ele começa a cheirar um cheiro gostoso vindo de uma das barraquinhas mais à frente. E em vez de ficar parado ou então tentar entrar em contato com elas, ele continua a entrar no meio da cidade desconhecida. Enquanto isso eu vou me divertir um pouco, disse o garoto loiro animado enquanto olhava para uma barraquinha no meio da rua do festival. Quando ele chegou na barraquinha, ele percebeu que o cheiro bom vinha de uns marshmallows tostados de forma diferente. Era diferente de todos os outros tipos que era visto fora da cidade academia. Devia ser uma iguaria especialista de lá, mas ainda assim era apenas um doce. Devia ser algo que apenas as crianças se animassem, mas lá estava ele, completamente animado. Ele começou a ler o letreiro e viu que eram 7 tipos de diferente de gosto. Ele pagou o moço e começou a pegar uns para experimentar. Que gostoso, esse daqui é desse tipo, e desse daqui também. Caramba, eu vou pegar mais, hahaha. Então a garota começa a falar com ele. Você é só um novato. Ele se assusta e, o quê? Pensa só, são 7 tipos de gosto diferente. Você botou a mão cheia e puxou-os de cima, mas você deve ter percebido. A maioria estavam com os mesmos gostos, não é? Ele olhou para ela e falou, como você sabe disso? É muito simples. Eu já estou aqui há bastante tempo experimentando para descobrir os 7 gostos diferentes. Então eu já consegui encontrar a maioria e por isso eu sei dizer quais são os melhores. Incrível, uma especialista. Pense um pouco. Todo carregamento novo dessas iguarias são colocadas de cima para baixo, enfeitadas de forma com que as de cima chamem mais atenção, não é? Assim, e do jeito que você pegou, você nem se importou em pensar muito, só pegou os de cima que chamavam a atenção. Quando eles forem recolocar, novamente colocarão os da parte de cima, ou seja, essa é a parte mais movimentada, mas é o gosto mais comum. Os gostos mais diferentes e o gosto mais delicioso são aqueles ficados no fundo, por isso eles deixam eles lá. Thor então pagou novamente o homem e colocou a mão para puxar aquele doce e puxou devagarzinho e começou a experimentá-lo.
Incrível, você tinha razão, esse é delicioso! Exatamente como eu havia dito. De repente, veio outra pessoa chamando pela garota. Ei, você não pode sair correndo assim do nada. Você pode acabar se perdendo. E ainda mais, você comprou doce aqui, mas eu nem te dei dinheiro. Não pode sair comendo as coisas sem pagar antes. Thor, vendo aquela situação, fala: ah, não se preocupa, ela me deu uma boa dica. Eu quero agradecer a ela por isso. Aí o Thor acaba pagando o cara da confeitaria. Mas pensando bem, o cara também foi bem gentil. Ele até deu o doce pra ela e não se preocupou em esperar que algum responsável viesse pagar. Será que se ela tivesse saído ele teria dado de graça? Thor começou a se perguntar. Então, o que a gente deve dizer nessa situação, Frêmia? Ah, obrigado. E assim ele fala: ah, não tem nada não, você me ajudou realmente com essa dica. Seja como for, deixa eu me lembrar por onde era. Acho que era algum lugar do Distrito 7 mais ao fundo. É melhor eu ir para aquela direção. Aí o outro garoto responde: se você está procurando o Distrito 7, é pela direção contrária, mais ao fundo, perto daqueles cataventos lá. É um parque e depois do parque você vai entrar num lugar meio domiciliar, onde ficam os dormitórios. E um pouco antes eu acho que tinha umas escolas. Oh, você é uma boa pessoa, hein? Valeu! Ah, não foi nada não. Eles dois começam a rir, enquanto Thor começa a pegar seu rumo. De repente, se aproxima dele Takitsubo. Ei, Chiagi, quem era aquele? Ele era diferente, não é? Não é do tipo de pessoa que você encontra por aqui, mas parecia ser um garoto legal. E cadê a Frêmia? Quando o Chiagi volta a olhar a garota, ela novamente havia desaparecido. De novo não, Frêmia! Agora, numa parte do Distrito 7, a escola de Kamijou Touma, estava ele conversando com o mago misterioso Olérios. Então era isso? Essa é a verdade de tudo que está acontecendo? Olérios responde: exatamente. É tudo isso que vai acontecer também. Então, o que você vai fazer? Vai nos ajudar? Kamijou Touma olhava para ele enquanto se perguntava o quanto do que ele havia falado era verdade. Mas isso é tudo que você realmente sabe sobre o Imagine Breaker? Imagine Breaker não é nada mais, nada menos do que a reunião dos medos e esperanças dos deuses mágicos. Eles têm medo que a distorção do mundo que eles causem seja tão grande que um dia acabe sendo impossível retorná-la ao normal. Talvez porque eles mesmos esqueçam do que era o normal. Por causa disso, eles tinham esperança de que algo pudesse desmanchar toda a construção que eles fizessem. Esse medo e esperança de que algo existisse, ao mesmo tempo que eles temiam que esse algo poderia destruí-los, originou o Imagine Breaker. Mesmo eu sendo um deus mágico, impuro, é claro, eu ainda assim não tenho certeza de como isso aconteceu. Afinal, eu acho que foi mais um desejo inconsciente de nós que criou ele. Não foi como se a gente realmente tivesse feito por vontade própria. Kamijou Touma olha pro braço direito enquanto fala, mas eu ainda realmente tenho muitas dúvidas sobre isso. E Olérios responde: é claro que tem, eu estou explicando que nem mesmo as pessoas que criaram entendem essa coisa por completo. Não vai ser agora que você vai entender. Mas e sobre o outro assunto? Você vai nos ajudar na batalha contra a Gremlin? Olérios fala com um tom mais sério. E Touma simplesmente olha pra cima e fala: eu não tenho certeza sobre isso também. Me dê mais um tempo para pensar. E ele começa a se separar de Olérios. Enquanto caminhava, ele pensava em tudo que Olérios falou sobre a deusa mágica Otnos, a criadora da Gremlin. O fato dela ter começado a se irritar com a magia esses tempos foi porque Fiamma da direita fez uma guerra contra a ciência, como se ele estivesse representando todo lado da magia. Ele se intitulou de o mais forte quando ele não passava do mais forte ligado à religião do cristianismo. Mas existiam várias outras religiões, existiam vários outros tipos de magias, e ele não podia simplesmente declarar uma guerra como se ele fosse o mais forte de toda a magia, quando era apenas um fedelho que mal saiu do começo dos encantamentos. E para piorar, eles foram derrotados. Ela já tinha sua própria rivalidade com a ciência, e ainda assim teve que aceitar o fato da ciência começar a se proclamar como mais forte do que a magia após o final daquela guerra. Algo que era insuportável.
Assim, ela estava decidida a criar uma lança mágica conhecida como Gungnir, a lança mitológica ligada à sua lenda, para ter poder completo e assim destruir todos os dois lados e reconstruir o mundo a seu gosto. Kamijou Toma continuava a andar, suspirando e pensando. Realmente, essa conversa toda parece ter algum sentido, mas ainda assim, todo esse papo dele parecia muito apenas um lado da história. Parecia que ele queria me convencer a ajudá-lo. Será que realmente é esse o objetivo da Gremlin? Ele começa a pensar nas aventuras que ele teve contra a Gremlin até agora. Ele percebe que agir quando é dado algum pouco de informação sobre o inimigo a ele sempre levou ele a ser manipulado por alguém. Seja anteriormente manipulado por Livinha, que havia lhe contado sobre a existência desse grupo, ou então a Kagun, que havia lhe contado sobre o incidente que iria acontecer na cidade de Bagagem. No final, ele acaba sendo manipulado e acaba não podendo salvar alguém. Por isso, ele não queria agir ainda. Ele não queria tomar partido de Olério sem saber exatamente o que estava acontecendo, só escutando um lado da história. Mas ele estava desanimado, porque ele sabia que desse jeito ele iria acabar sozinho, se metendo no meio de uma guerra enorme. Ele pensou em pedir ajuda para alguém, mas ele não sabia se era certo. Era realmente correto pedir ajuda para alguém nessa situação, meter uma pessoa inocente no meio de uma guerra, sabendo que ela poderá ficar ferida. Ele pensou em pedir ajuda aos camaradas que ajudaram ele no Havaí, mas ainda existia a chance dele acabar atrapalhando o cotidiano deles, os envolvendo em uma briga tão catastrófica. Ele queria perguntar para alguém o que era o mais correto a fazer, mas ele não sabia em quem ele podia confiar naquele momento. Quando ele percebe, ele já estava no meio do parque, um pouco afastado da escola. Ele continua andando até que de repente, perto de umas barracas, estava uma garota de cabelo marrom. Ele percebe ela e logo fala: "Biribiri". Então a garota se vira para ele. Na boca da garota estavam vários espetinhos. Quando ela vê ele, ela até fica um pouco assustada e de repente ela começa a tossir. Ela deixa cair um pouco dos espetinhos e fica envergonhada. Ele estende o braço e fala: "Ah, então você estava aí, Biribiri. O que aconteceu com você desde daquilo tudo?" E então uma faísca é visível no cabelo da garota. "O que você disse? Vai agir assim, não é? Ah, muito bem." Assim ela começa a correr na direção dele e fala: "O que foi? Por que você está assim toda afobada, Biribiri?" E de repente ela se aproxima tanto que ela consegue saltar na direção dele. Ele então começa a pensar em correr, mas antes dele conseguir desviar, ela deu uma voadora no meio do estômago do garoto, o arremessando para longe. Depois ela continua a correr, senta em cima dele e começa a dar um monte de tapas na cara dele. "Você simplesmente me abandona no meio do Havaí depois daquela situação toda. Eu estava totalmente preocupada com você e você não fez nada para tentar nem ao menos me levar junto na sua próxima aventura. Aposto que você teve que passar por um monte de desafio e ainda assim não quis nem pensar em pedir para mim ajudar você ou então eu apenas acompanhá-lo. E agora vem com esse sorrisinho como se nada tivesse acontecido. É isso mesmo que você está fazendo?" Toma não tinha argumentos para usar. Realmente ele tinha envolvido ela em toda aquela bagunça do Havaí e acabou indo embora sem nem ao menos se despedir dela. E Toma realmente havia se metido em outra confusão na cidade de Bagagens e nem ao menos pensou em pedir para ela acompanhá-lo. "E você não vai nem se defender?" Pera, Misaka-san, pera aí. Calma, eu tenho algo para perguntar agora." E ela simplesmente para, porque percebe que ele estava um pouco sério. E ele começa a falar sobre a situação em que ele se encontrava. "Sabe, realmente eu me meti em outra confusão depois daquilo e meio que eu acabei arrastando a confusão toda pra cá. Pessoas perigosas vão vir pra cá e talvez eu acabe me envolvendo em tudo isso. Eu realmente estava pensando sobre isso agora. Se eu deveria pedir ajuda pra alguém, mesmo sabendo que isso poderia fazê-lo se entrar em uma confusão onde elas pudessem se machucar, ou se eu deveria fazer de tudo para evitar que elas se envolvessem." Ao escutar aquelas palavras, a garota murmura bem baixinho: "Já é tarde demais para isso, paca." Mas então ela aperta a palma da mão dele com força e então pergunta para ele:
Eu também tenho uma coisa muito séria para perguntar, então preste atenção. Toma percebe que ela estava perto e começa a ficar um pouco envergonhado, sem saber o que ela vai falar. Mas as palavras a seguir que a garota fala deixam todos confusos. Um ar estranho começa a ressoar, quando ela simplesmente diz: "Você sabe onde Fraulein Creatune está?" Agora estamos vendo no passado. Há muito tempo, uma prática horrível era efetuada pelos homens. Em 1450, pessoas com roupas importantes que acompanhavam um padre entravam nas casas do vilarejo, pegavam mulheres, garotas e crianças e simplesmente levavam a uma praça pública, onde de repente o padre, na frente delas, começava a falar: "Se você for uma pessoa pura e Deus realmente estiver protegendo você, essas chamas não vão te queimar e você sairá daí ilesa." E assim ateavam fogo nela. Se você for uma pessoa boa e Deus estiver ao seu lado, e você não for uma bruxa, essa água não vai te sufocar e você sairá ilesa, jogando uma criança com os braços e pernas amarrados dentro de um rio. Ele as ia sufocar. Se você for realmente uma pessoa inocente e não for uma bruxa, Deus irá te proteger e essa corda não irá te sufocar. Ele fazia isso repetidamente com várias pessoas que eram acusadas, até que de repente chegou em uma garota com cabelos prateados. Aquela garota em seu rosto tinha um sorriso inocente. Isso porque ela estava vendo o padre, a quem a sua família antes de morrer havia ensinado que era um bom homem. Mas ele, olhando para aquele sorriso, apenas conseguia sentir repúdia. Se você for uma pessoa boa e Deus realmente estiver ao seu lado, você não vai queimar, mas se essas chamas consumirem seu corpo, é a prova de que você é uma bruxa. Assim atearam fogo naquela garota, mas apenas um olhar de assustado veio no rosto daquele padre. De repente, as coisas estavam mais estranhas. As pessoas da vila começaram a se assustar. Todos estavam sentindo uma sensação desagradável, porque noite após noite, dia após dia, o bom homem, o padre, falava: se você for uma boa, e fazia uma atrocidade diferente, a enforcava, a jogava nas chamas, dentro do rio, em uma gaiola em cima do céu, onde um relâmpago havia atingido, dentro de um calabouço, onde passaria semanas sem comer. Depois, espetada, tentaram a guilhotina. Todos os dias era uma tortura diferente. Tentaram a chicotear, tentaram fazer tudo possível, mas toda vez ele se aproximava daquela garota e ainda assim um sorriso gentil estava em seu rosto. Mas como isso é possível? Mas que monstro é você? Fale logo, Fraulein! Mas como assim? Foi você, bom senhor, quem falou. Se eu fosse uma boa pessoa, nada iria acontecer comigo, não é? Mas um olhar de medo vinha no rosto daquele homem. Ele não conseguia explicar, ele não conseguia dizer o motivo, mas nenhuma das torturas que eles fizeram aquela garota passar surtiu um efeito. Nada a machucava, nada a feria, e ela continuava com aquele sorriso gentil, aquela expressão calma, como se ainda acreditasse nos humanos, mesmo depois de passar por coisas tão horríveis. O padre, com medo, simplesmente caiu e falou para jogarem ela na fogueira novamente. Ela era uma garota que estava amaldiçoada a ser odiada por todos, porque ninguém conseguia aceitar sua existência. Mesmo assim, ela se recusava a desistir das pessoas. Ela ainda continuava dando um sorriso gentil a olhar para a face daquele homem que havia feito ela passar por várias torturas diferentes. Aquela garota era a Fraulein Creatune. Fim do capítulo de hoje. Muitas perguntas no ar. Olha a confusão toda. Quando a coisa toda vai começar a pegar fogo. O vídeo já deve estar gigante, por isso eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, comente, vire membro, se inscreva. Valeu, falou, fui! Fala o que você acha que vai acontecer a seguir.